E pela graça de Deus, chegamos em Mateus capítulo 23. Abra lá por gentileza, Mateus 23, a partir do verso 13 das Escrituras Sagradas. E esse é um dos textos mais contundentes de Jesus. Mateus 23, meus amados, é o capítulo em que Jesus ele denuncia a religiosidade hipócrita. E um dos maiores hipócritas na época de Jesus eram os fariseus. E aqui Jesus ele denuncia de maneira contundente a vida religiosa daqueles escribas e fariseus. Em Mateus capítulo 23, eu quero ler do verso 13 ao 33. Eu quero fazer uma exposição do verso 13 ao 33, em que ele vai usar várias expressões. Ai de vós. Em Mateus 23, a partir do verso 3, acompanhe comigo a leitura da Escritura. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais a casa das viúvas, e para o justificar, fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes, mais do que vós. Ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis: quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do entro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devieis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Guias cegos, que coais o mosquito e engoles o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais,
não teríamos sido seus cúmplices do sangue dos profetas. Assim, contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Até aqui. Vamos orar? Pai, fala conosco, Pai, através da Tua palavra. Corrija-nos, ó Deus, através das Escrituras. E livra-nos, ó Deus, da hipocrisia religiosa que o Senhor abomina. Ó Deus, fala ao nosso coração, nos ensinando, nos repreendendo, nos corrigindo e nos instruindo. Nós nos aproximamos, ó Deus, desse texto sagrado, com um coração temeroso. Mas fala conosco, ó Deus, pois Tu és o nosso Pai e somos os Teus filhos. Nós oramos agradecidos por este momento. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Como eu vos falei, para mim, esse é um dos textos mais contundentes que está registrado nas Escrituras Sagradas. E aí a gente tem uma noção da maneira como Jesus falou essas coisas. Eu não creio, sinceramente, eu não creio que Jesus, dentro do templo, ele falou isso aqui com serenidade, na calmaria. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Não. Aqui você vê um Jesus enérgico. Aqui você vê um Jesus combatendo o pecado daqueles que se dizem religiosos. Mas, meus amados, esse texto aqui tem ensinamentos profundos para a nossa vida. Eu quero chamar muito a sua atenção, porque ou nós somos verdadeiros discípulos, ou nós somos fariseus hipócritas, como eram aqueles homens na época de Jesus. E no final dessa mensagem, você vai poder examinar seu coração, para você chegar à conclusão de quem você é. Quem você é? Você é um discípulo de Jesus ou você é um fariseu hipócrita? A minha oração é que a gente saia daqui com a consciência pegando fogo, e para a gente aprumar a nossa vida naquilo que o Evangelho nos ensina. Essa é a minha oração. Pois bem, algumas introduções. Vocês sabem que Mateus 18 até o capítulo 23 é o quarto ensinamento doutrinário de Jesus. O que isso significa? Que quando Mateus ele registrou esses discursos de Jesus, esse é o quarto grande ensinamento doutrinário de Jesus, que são regras e diretrizes para os discípulos. Então precisamos entender o seguinte, que Mateus 18 até o capítulo 23 são regras para os discípulos, aqueles que são cristãos. E Jesus, ele deixa bem claro no capítulo 23 o seguinte: olha, vocês que são os meus discípulos, eu não quero que vocês vivam como os fariseus. A religião que eu estou propondo para vocês, a crença que eu estou propondo para vocês, tem que ser totalmente diferente da vivência dos fariseus. Então Mateus 23 é um texto muito importante para a gente entender. Pois bem, Mateus 23, Jesus denuncia a hipocrisia religiosa. Domingo retrasado, eu fiz uma exposição do verso 1 até o 12, e eu falei para vocês aqui sobre o perfil do falso religioso. O falso religioso, ele é mau exemplo, ele é legalista e ele gosta de autoexaltação, autorreconhecimento. E Jesus deixa bem claro do verso 1 ao 12 que nós não podemos ter esse perfil, jamais, jamais. Verso de 13 a 33, que é a exposição que eu vou fazer hoje, eu quero mostrar para vocês, apresentar para vocês 8 acusações de Jesus contra a hipocrisia. 8 acusações. E domingo que vem, se Deus quiser, verso 34 ao 39, eu falarei sobre o lamento de Jesus sobre Jerusalém. Agora, amados, se você prestou atenção na leitura do texto, você viu que Jesus, ele usa durante 8 vezes a expressão ai de vós. Essa expressão ai de vós
que é uma expressão que veio lá do aramaico, significa uma expressão de condenação. É como se Jesus estivesse falando assim: ai de vocês, vocês vão pagar caro, vocês vão sofrer por causa de uma vida hipócrita e falsa. Ai de vós. Então esse ai é uma expressão de condenação, é uma expressão de sofrimento. Vocês viram na leitura do texto que 7 vezes Jesus, ele usa a palavra hipócritas. Hipócritas. A palavra hipócrita no grego, gente, essa palavra é tirada do mundo teatral. O teatro de Roma, o teatro da Grécia, em que as pessoas usavam máscara para representar uma personagem. É do teatro grego que veio essa palavra hipócrita, isso é, pessoas que usam máscara, mas tirando as suas máscaras não são aquilo que representam. E Jesus usa 7 vezes. 2 vezes Jesus usa a expressão guias cegos. 2 vezes Jesus usa a expressão insensatos e cegos, ou tolos e cegos. E Jesus, gente, chama esse povo, esse grupo, de serpentes, raça de víboras, isso é, de venenosos. Então aqui, a gente vê, pela narração e pelas palavras, que é uma denúncia contundente de Jesus. E meus amados, essa denúncia está em vigência até hoje. Precisamos tomar muita atenção. Pois bem, nessa denúncia contundente, Jesus apresenta 8 acusações contra a hipocrisia religiosa dos escribas e fariseus do seu tempo. 8 acusações de Jesus. Eu quero ler o texto explicando para vocês, e no final eu quero fazer uma aplicação para as nossas vidas. Amém? Olha o versículo 13 na sua Bíblia. É o primeiro ai. Mantenha a sua Bíblia aberta, por gentileza. O primeiro ai, Jesus, ele está falando contra a oposição dos fariseus contra o progresso do reino de Deus. O primeiro ai, o verso 13 diz assim: ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês fecham o reino dos céus diante das pessoas, pois vocês mesmos não entram e nem deixam entrar os que estão entrando. Amados, o primeiro ai aqui é a oposição dos fariseus na expansão do reino. Sabe o que Jesus está falando? Vocês vão pagar caro, vocês que não entram e não deixam os outros entrarem. Jesus aqui, ele está denunciando o falso testemunho, o mau testemunho, aquele mau testemunho que os religiosos têm, que vivem de uma maneira tão horrível, que não vai entrar no céu, e por causa do seu comportamento, inviabiliza as pessoas de entrarem também, ou ensinando coisas erradas, ou vivendo de maneira horrível. A gente pode chamar isso aqui de escândalos. Pessoas que promovem escândalo de tal maneira e levam na testa a frase de religioso, mas por causa do seu comportamento atrapalha aqueles que querem entrar. Amados, isso aqui é terrível. Os fariseus viviam assim. Obrigado, amigo. Obrigado, hein? Obrigado. No entanto, ele fala: ai de vós, vocês que fecham a porta do reino dos céus e impede aqueles de entrarem. O pastor John MacArthur, ele nos ajuda a entender isso aqui. Olha o comentário dele, abre aspas: tendo se afastado da justiça de Deus, os fariseus estavam procurando estabelecer uma justiça própria, ensinando outros a fazerem o mesmo. O legalismo e hipocrisia deles, de fato, obscureciam o portão estreito pelo qual se entra no reino. Sabe qual era o problema dos fariseus? Eles, não contentes com os 10 mandamentos, eles ampliaram várias regras que Moisés não tinha ensinado, e por causa disso, eles se auto-justificavam. Está vendo? Nós conseguimos cumprir todos os mandamentos. Mas daí, eles faziam da performance deles, da obediência deles, uma justiça própria. Isso é, olha, a gente consegue cumprir toda a lei de Moisés, e vocês também são obrigados. Mas o grande problema é que, ao cumprir a lei de Moisés, eles cumpriam de maneira hipócrita,
E assim, aqueles que estavam interessados a cumprir, não conseguiam. E ficavam frustrados por causa do mau testemunho daqueles que eram religiosos. E faziam disso a sua justiça própria. Sabe o que é justiça própria, gente? É quando a gente deixa de confiar naquilo que Deus fez por nós e a gente passa a confiar em nós mesmos. Começamos a confiar na nossa religião, no nosso comportamento. E Jesus está dizendo, olha, essa atitude está fechando a porta e atrapalha quem quer entrar também. O pastor Eugene Peterson, ele escreveu uma Bíblia, gente, chama A Mensagem, que não é uma tradução, é uma paráfrase. Ele escreveu assim, olha que interessante: não aguento mais vocês, líderes religiosos e fariseus e impostores. A vida de vocês é uma enorme barreira para o reino de Deus. Vocês se recusam a entrar e não permitem que outros entrem. Aqui está o problema. A vida dos fariseus era uma grande barreira para aqueles que queriam conhecer a Deus. E Jesus denuncia, ai de vós, que não está entrando e está impedindo os outros de entrarem, porque vocês é uma grande barreira, um grande obstáculo, em que as pessoas estão se perdendo por causa de vocês, Aí o segundo ai, verso 14, o segundo ai, Jesus é contra o autoaproveitamento e fingimento dos fariseus. Olha o verso 14, ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês devoram as casas das viúvas e para o justificar fazem longas orações. Por isso vocês sofrerão juízo muito mais severo. Eu não sei na sua Bíblia, se está em colchete, na sua Bíblia, o motivo é o seguinte, se está em colchete, é porque essa frase não está na maioria dos manuscritos antigos. Porém, essa frase está em Marcos capítulo 12, verso 40, e Lucas capítulo 20, verso 47. Se essa frase não está no registro de Mateus, ele está no registro de Marcos e Lucas, significa que essa frase Jesus falou realmente. Independente se Mateus não a colocou, Marcos e Lucas fez questão de registrar essa frase de Jesus. Por isso que está em colchetes, tá? Só para você entender. Mas a questão é o seguinte, o que Jesus está condenando aqui? Os fariseus, meus amados, eles exploravam as viúvas naquela época. Existia uma lei no Antigo Testamento em que a sociedade judaica era obrigada a cuidar das viúvas e dos órfãos. Aí sabe o que eles faziam? Os fariseus faziam assim, eles iam nas casas das viúvas para prestar uma assistência. Aí eles falavam assim, olha, eu quero fazer uma oração pela senhora, mas essa oração tem um custo. E aí, quando eles faziam longas orações, eles cobravam. Por exemplo, é mais ou menos um taxímetro. Já andou de táxi? O taxímetro, ele vai cobrando aquele tempo. Os fariseus faziam tipo isso. Eles faziam longas orações e depois de uma longa oração, eles pediam dinheiro daquilo que foi orado por aquelas mulheres. E Jesus estava condenando, ai de vós, vocês que devoram as casas das viúvas. E o grande problema é que alguns fariseus, ao orar pelas viúvas, e as viúvas não tinham como pagá-los, muitos fariseus levavam na justiça para que a casa da viúva fosse penhorada. Olha que coisa terrível. E aí Jesus começa a denunciar esse pecado. Olha, vocês estão se aproveitando delas, vocês estão esfolando elas, vocês, Jesus fala, sofrerão um juízo muito mais severo. Vocês que usam o nome de Deus, vocês que exploram as pessoas, vocês vão sofrer muito mais nas mãos de Deus. E é verdade, gente. Aquele que usa o nome de Deus para ficar milionário nas costas dos outros, pregando um falso evangelho, vai sofrer muito mais. Muito mais. E é interessante, a expressão devorais a casa das viúvas, significa que eles conseguiam administrar as propriedades das viúvas e explorá-las. E Jesus condena, meus amados, o autoaproveitamento e o fingimento dos fariseus. Terceiro ai, verso 15, olha aí na sua Bíblia. Jesus é contra a motivação dos fariseus
de causar problemas e divisões. Verso 15: ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, tornam o filho do inferno 2 vezes mais do que vocês. Os fariseus, meus amados, eles eram extremamente ativistas e extremamente missionários. Eles andavam em vários lugares para converter as pessoas, para fazer um prosélito. O que é um prosélito? Era um gentil que se convertia à fé judaica. Mas o grande problema que Jesus está dizendo é o seguinte: olha, o discipulado de vocês é tão diabólico, que as pessoas que vocês ganham, as pessoas que vocês doutrinam, as pessoas que vocês treinam, se tornam pior do que vocês. Os seus filhos que vocês treinam, que vocês discipulam, se tornam pior do que vocês. Por isso que Jesus ele usa a expressão, uma vez feito, torna filhos do inferno 2 vezes mais. Está aqui. Você sabe por quê? Uma doutrina errada e uma conduta errada fazem das pessoas filho do inferno 2 vezes. 2 vezes. E é isso que Jesus está condenando. A motivação dos fariseus, porque a motivação é boa, correr atrás de gente, levar a mensagem, persuadir as pessoas, mas o problema é o veneno que usam. Primeiro, o veneno do mau comportamento, e segundo, a má doutrina, que fazem das pessoas 2 vezes filhos do inferno. E meus amados, tem muita gente no Brasil indo para o inferno por causa de falsos ensinamentos. Muita gente. Muita gente. E eu não quero ser pessimista não, mas olha, às vezes eu ouço o pessoal falar de boca cheia: olha, o povo evangélico está crescendo no Brasil. Eu pergunto, cadê? Aonde? O povo que se chama evangélico está crescendo, mas o evangelho de Jesus está crescendo? A resposta é não. E as pessoas estão se tornando filhos do inferno 2 vezes, por causa das mensagens que estão sendo pregadas nos púlpitos das igrejas, que se dizem evangélicas. E Jesus está denunciando isso. Ai de vós que sai convertendo as pessoas e torna as pessoas piores do que vocês. O pastor Eugene Peterson, parafraseando esse versículo, ele escreveu assim, abre aspas: vocês, líderes religiosos e fariseus, são como um caso perdido, impostores, viajam meio mundo para fazer um convertido, e depois que conseguem, o transformam numa réplica de vocês mesmos, duplamente condenados. As pessoas são uma réplica daquilo que estão sendo ensinados nos púlpitos, nas redes sociais e nos programas de televisão. O quarto ai, verso 16 a 22, Jesus é contra a ganância e o falso juramento dos fariseus. Deixa eu explicar aqui para vocês. Sabe qual era o problema dos fariseus? Jesus falou que eles eram cegos por causa do juramento. O problema, a Bíblia não proíbe o juramento, a Bíblia proíbe o falso juramento. É isso que a Bíblia proíbe. Mas o problema dos fariseus é o seguinte: se você fizesse um juramento santuário, você não era obrigado a cumprir. Mas se você fizesse um juramento pelo ouro do santuário, você era obrigado a cumprir. E aí, você não era obrigado a fazer o seu juramento do altar, mas da oferta do altar, você era obrigado a cumprir. E Jesus falou: não, juramento é juramento. Deus é contra o falso juramento. Se nós fazemos um juramento, nós precisamos obedecer, independente do ouro e da oferta. Mas o problema dos fariseus era o falso juramento influenciado pela ganância. O santuário, o altar não tinha problema, mas o ouro, a oferta, sim. Aí sim tinha que cumprir. Aí Jesus aponta o pecado deles falando: tá vendo? Vocês se preocupam mais com o ouro e com o dinheiro do que com a casa de Deus. Com a casa de Deus. O problema aqui não é o juramento, mas o falso juramento movido pela ganância. Mais uma vez, o pastor John MacArthur, ele nos ajuda a entender quando ele escreveu assim, abre aspas: essa era uma distinção arbitrária que os fariseus faziam.
que lhes dava justificativa hipócrita para mentir com impunidade. Se alguém jurasse pelo santuário, pelo altar ou pelo céu, esse juramento não era considerado uma obrigação, mas se jurasse pelo ouro do santuário, não poderia quebrar a sua palavra sem estar sujeito às penalidades da lei judaica. Nosso Senhor deixa claro que jurar por essas coisas equivale a jurar pelo próprio Deus. Está aí. Esse era o falso juramento dos fariseus. Quinto juramento. Está comigo, meus amados? Está ligado? Está comigo? Quinto juramento, verso 23 e 24. Jesus é contra a inversão de valores dos fariseus. Olha o verso 23 e 24. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do entro e do cominho, e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deviam fazer essas coisas, isto é, serem dizimistas, sem omitir aquelas, ser justo, misericordioso e fiel. Vocês coam um mosquito, mas engolem um camelo. A sociedade judaica na época de Jesus, a maioria tinha uma horta caseira. Aí eles iam lá, eles selecionavam de maneira meticulosa a hortelã, o entro e o cominho, eles separavam a 10ª parte, que é o dízimo, e entregava no templo, né? E é interessante que lá no Antigo Testamento, Levítico 27:30, fala sobre isso. Só que o problema é que os fariseus ampliaram isso, de tal maneira que eles nem precisavam dar esse tipo de dízimo, eles precisavam dar outros, mas não contentes, eles faziam de tudo, de dar o dízimo de tudo. Aí Jesus está dizendo o seguinte: olha, vocês devem sim entregar o dízimo, mas vocês estão esquecendo outras coisas que é muito importante: a justiça, a misericórdia e a fé. Vocês são contribuintes, vocês são generosos, mas a vida de vocês só se resume nisso. Vocês deveriam ser misericordiosos e fiéis. Aí, gente, deixa eu abrir um parênteses aqui no texto. Verso 23, aqui Jesus está defendendo o dízimo. Jesus não está dizendo que o dízimo foi abolido. Pelo contrário, ele fala assim: ó, vocês devem fazer isso, entregar o dízimo, mas não se esquecer de ser justo, misericordioso e fiel. Então esse é o dízimo no Novo Testamento. É lógico que a igreja primitiva era muito mais que dizimista. Isso é lógico. Se você ler o livro de Atos, você vê um povo desprendido, que dava muito mais que 10%. É lógico que isso não é regra para nós, mas aqui Jesus ele está fortalecendo a questão da doutrina do dízimo. Mas Jesus deixa bem claro que os fariseus tinham que ser dizimistas e misericordiosos, tinham que ser dizimistas e justos, obedientes. Eles tinham que ser dizimistas e fiéis a Deus. As duas coisas são importantes, mas daí Jesus chama eles de guias cegos. Com um mosquito, mas engole um camelo. Olha que interessante, o mosquito era o menor inseto da Palestina, e tinha uma lei no Antigo Testamento que se um mosquito deitasse num alimento e a pessoa comia, ela se tornava impura e não podia entrar no templo. Aí ela se tornava cerimonialmente impura, ela tinha que fazer um ritual de purificação para entrar no templo. Então eles pegavam a jarra e colocavam um pano para coar o mosquito, para o mosquito não entrar. Aí Jesus está dizendo assim: olha, está vendo? Vocês são tão detalhistas e hipócritas que vocês não deixam o mosquito entrar, mas vocês engolem um camelo. O camelo era o maior animal que o judeu conhecia naquela época. Aqui Jesus ele está usando uma hipérbole, uma linguagem exagerada, está dizendo assim: olha, vocês são tão detalhistas, minuciosos com coisas pequenas, mas vocês engolem coisas tão grandes que tornam vocês cegos. Vocês se importam com tanta coisa pequena, e as coisas maiores é o que mais afeta vocês. Sexto ai, verso 25 e 26.
Jesus é contra a falsa vida de santificação dos fariseus. Olha o verso 25 aí na sua Bíblia, diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. O que Jesus está condenando aqui? A falsa vida de santificação. Existia uma outra lei no Antigo Testamento, em que os judeus, eles precisavam purificar os utensílios, para não ficar cerimonialmente impuro, e não poder entrar no templo. Então eles se preocupavam com isso, de purificar os utensílios da casa, os utensílios do templo, para ficar habilitado para entrar no templo. Aí Jesus falou: olha, vocês fazem isso com tanta eficácia, mas dentro de vocês, no interior de vocês, está tão sujo, está tão nojento, que não adianta fazer isso. Vocês precisariam se preocupar com o interior de vocês, para depois se preocupar com o exterior. Amados, Jesus aqui, ele está combatendo a falsa vida de santificação. Por isso que Jesus chama eles no verso 26, fariseu cego. Limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Porque em Mateus 15, a partir do verso 17, Jesus deixa bem claro: o que contamina o homem não é o que entra, ou o que está do lado de fora, mas o que procede do coração corrupto. Essa era a vida dos fariseus, uma falsa santificação. Sétimo ai, verso 27 e 28, Jesus é contra a falsa aparência dos fariseus. Olha o verso 27 comigo: ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda podridão. Assim também vocês por fora parecem justos aos olhos dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de iniquidade. Na época de Jesus, meus amados, os judeus, eles enterravam seus entes queridos, eles faziam um buraco, depois cobria com várias pedras, e aí eles passavam cal, para poder se destacar mesmo, para também não correr o risco de quando alguém andasse, pisasse numa sepultura. Por quê? No Antigo Testamento tinha uma lei religiosa que se alguém tocasse num cadáver ou pisasse num sepulcro, também se tornava cerimonialmente impuro e não podia entrar no templo. Então eles ficavam apavorados. Então eles pegavam, passavam cal nos sepulcros para poder destacar, e eles faziam isso também com hipocrisia. Jesus fala o seguinte: olha, tá vendo? Vocês são igual a esses túmulos. Por fora é pomposo, por fora é bonito, mas por dentro tem um cadáver em decomposição. Assim é a fé de vocês. E Jesus aqui está mais uma vez denunciando a religiosidade dos fariseus. O último ai, oitavo ai, verso 29 a 32. Jesus é contra a opinião falsa dos fariseus. Olha que falsidade, gente. Olha só, verso 29. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês edificam os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos, e dizem: se nós tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices quando mataram os profetas. Assim vocês dão testemunho contra si mesmos, de que são filhos dos que mataram os profetas. Aí na tradução da NAA está assim: portanto, tratem de terminar aquilo que os pais de vocês começaram. As traduções mais antigas estão assim: enchei-vos, pois, a medida dos vossos pais. Sabe o que Jesus estava condenando aqui? A falsa opinião dos fariseus. Os fariseus estavam dizendo assim: olha, os nossos pais mataram os profetas. Se nós estivéssemos naquele tempo, jamais nós iríamos fazer isso. Aí Jesus falou: vocês são hipócritas. Vocês são igual os pais de vocês. Hipócritas como os pais, os avós de vocês. Sabe por quê? Porque Jesus deixa bem claro nos evangelhos que os fariseus já tinham planejado matar Jesus.
E Jesus está falando: vocês são hipócritas, vocês estão dizendo que não matariam os profetas, mas vocês estão planejando a minha morte. Vocês são a cara do pai de vocês. Esses são os ais, meus amados. Aí Jesus, ele conclui com o verso 33. Jesus diz assim, ele fecha toda a argumentação energética e diz assim: serpentes, raça de víboras, como espero escapar da condenação do inferno? Jesus chama aquele pessoal de cobra, de venenosos. E Jesus faz a seguinte pergunta para aqueles religiosos: como vocês esperam escapar da condenação do inferno? Sabe o que Jesus está deixando bem claro, meus amados, no texto sagrado? Que os fariseus não iriam escapar do inferno. Inferno aqui, a questão é o seguinte: quando Jesus ele trata da doutrina do inferno, um dos assuntos que Jesus mais trata nos evangelhos, meus amados, é a existência do inferno. Para você ter uma noção, nos evangelhos Jesus fala mais do inferno do que do céu. Para você ter uma noção, nos evangelhos Jesus fala mais do inferno do que do amor de Deus. E quando Jesus trata sobre a existência do inferno, primeiro ele trata lá em Lucas a parábola do rico e Lázaro. O inferno que Jesus usa ali é Hades no grego. O que é Hades? Quando a pessoa morre, o corpo vai para a sepultura, mas a pessoa tem um espírito. Se a pessoa não se rendeu a Deus, não seguiu a Deus, ela vai para o Hades. O espírito fica confinado nesse lugar de sofrimento chamado Hades. Mas a palavra inferno que Jesus está empregando aqui é a palavra Geena. Geena é um lugar de condenação que vai ser no futuro. No futuro, no livro de Apocalipse, Jesus, ele mostra para João que Jesus vai separar a ovelha dos bodes, os infiéis dos fiéis, e vai pegar os infiéis e vai jogar num lugar chamado Geena, que é um lugar de condenação. É aquele lugar de Apocalipse 21:8, em que João escreveu assim: quanto porém, ele está escrevendo aquilo que Jesus falou, quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então Jesus, ele expõe essa lista para João, dizendo o seguinte: olha, essas pessoas serão condenadas. Mas Jesus deixa bem claro que não é só os céticos que vão ser jogados no lago de fogo. Os religiosos, os falsos religiosos, serão condenados ao Geena, ao fogo do inferno. Você está entendendo como isso é? Gente, você está entendendo como isso é terrível? O inferno não é só para os imorais. O inferno não está destinado só para os idólatras. O inferno não é só para os céticos. O inferno também foi preparado para aqueles que se denominaram religiosos. E Jesus deixa bem claro: como vocês vão escapar do inferno? Do inferno. Então, essas foram as 8 acusações de Jesus contra a hipocrisia religiosa. Tá bom, pastor? O que isso tem a ver com a gente? Tem muito a ver. Eu quero chamar sua atenção. Eu quero destacar para você 4 lições que eu tiro desse discurso tão pesado de Jesus. 4 lições para a nossa vida, para a sua vida. Para a sua vida. Se você se julga uma pessoa religiosa, eu gostaria que você se examinasse nesse momento diante do texto sagrado e diante da ceia do Senhor, antes de tomar a ceia. Se você é de Jesus, eu quero chamar sua atenção para a aplicação do texto. 4 lições, guarda isso aqui. 4 lições. Primeira lição: cuidado com a falsa aparência. Cuidado com a falsa aparência. Jesus, ele denunciou a falsa aparência dos religiosos do seu tempo. Jesus denunciou
o tipo de roupa que eles usavam para chamar a atenção, como se eles fossem mais santos. Jesus denunciou o estilo de vida daquelas pessoas que pensavam que eram mais santos. E Jesus denunciou a falsa aparência daqueles que era a elite religiosa do tempo dele. E Jesus deixou bem claro: vocês vão para o inferno. Com religião e tudo. Com roupa religiosa e tudo. Com rituais religiosos e tudo. Cuidado, meu amado, cuidado com a falsa aparência. Deus te conhece. Ele nos conhece. E a nossa aparência, a aparência das pessoas, não convence a Deus. Pode usar roupa de crente, pode ouvir música de crente, pode ter jargão, vocabulário de crente. Nada disso convence o nosso Deus. Os fariseus pensavam: não, calma aí, nós temos toda a performance, nós temos todo o código religioso, nós temos todo o moralismo religioso. Jesus falou: vocês são hipócritas. Porque Deus não considera isso. Ele conhece o coração. E como Ele conhece? O nosso coração revela quem nós somos, meus amados. Quem nós somos. Cuidado. Cuidado com a falsa aparência. É a primeira lição. Tome muito cuidado. Tome muito cuidado com a falsa aparência. Segunda lição, guarde isso aqui. Cuidado com a falsa santidade. Os fariseus, eles pensavam que eram santos, consagrados. E alguns até elogiavam: olha o filactério na testa desse homem, olha as franjas desse homem, olha a dedicação desse homem. Jesus falou: olha, isso aí é falso, é uma falsa santidade. Deus não considera esse tipo de santidade. Tome cuidado, tome cuidado. Nós somos chamados para ser santos, mas cuidado com a falsa santidade que Jesus abomina. Nós não podemos usar o Evangelho, nós não podemos usar o cristianismo para mostrar uma falsa santidade. O apóstolo Paulo ficou tão preocupado com isso, que em Gálatas capítulo 2, verso de 1 a 6, ele combateu os falsos irmãos da igreja da Galácia. Ele escreveu assim: 14 anos depois, fui outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito. Fui em obediência a uma revelação, e lhes apresentei o evangelho que prego entre gentios. Mas fiz isso em particular aos que pareciam de maior influência, para não correr ou ter corrido em vão. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi obrigado a submeter-se à circuncisão. Olha o que Paulo escreveu. E isso surgiu por causa dos falsos irmãos que haviam se infiltrado para espreitar a liberdade que nós temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. A esses não nos submetemos nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vocês. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, o que eles foram no passado não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo, que pareciam ser de maior influência, nada me acrescentaram. Sabe o que aconteceu? Paulo chegou na igreja, os judeus que se diziam cristãos estavam obrigando os gentios a se circuncidar, que era um ritual do Antigo Testamento. Aí Paulo falou: não, calma aí, Jesus aboliu isso aí. Nenhum cristão é obrigado a se submeter a isso. Mas Jesus deixa bem claro o seguinte: os falsos irmãos que se infiltraram na igreja estão colocando isso sobre as pessoas. Esse é o problema, é a falsa santidade. A falsa santidade é quando as pessoas são cheias de regras, é cheio de pode e não pode, e vive numa pretensa santidade, que é uma falsa santidade. Mas quando as pessoas olha o comportamento dessas pessoas, fica encantado. Nossa, olha que obediência. Mas por dentro é uma falsa santidade, e Deus sabe. E é uma falsa santidade tanta que, ao cumprir regras, quer que as pessoas também cumpram regras humanas inventadas pelos homens. Cuidado, meu amado, você que está aqui me ouvindo e você que está me assistindo, cuidado com a falsa santidade. Meus amados, quando isso é descortinado, quando a capa cai, a situação é tão feia.
Já faz alguns anos que eu sou pastor. E quando eu vejo pessoas vivendo em falsa santidade e a capa cai, gente, a situação é tão horrorosa, é tão feia, que nunca houve santidade. Nunca houve temor. Nunca houve. Mas cuidado com a falsa santidade. Cuidado com a aparência. Os fariseus que viviam assim. Terceira lição. Cuidado com a falsa motivação. Eu quero chamar sua atenção aqui, porque a igreja evangélica está cheio disso. Cuidado com a falsa motivação. Os fariseus, eles tinham motivações legítimas, mas eram falsas. Eles eram empenhados, eles eram engajados, mas eles eram hipócritas. E aí você quer ver um que tem no nosso meio, no arraial, chamado igreja evangélica? Ativismo não substitui arrependimento. Guarde isso aqui. Ativismo não substitui arrependimento. As pessoas hoje, em vez de se arrependerem dos seus pecados, se entregarem a Jesus e viver para a glória de Deus, pensa que vai ser perdoado por Deus pelas coisas que fazem. Ativismo. Não, pastor, eu vou ser perdoado por Deus porque eu prego, porque eu canto, porque eu toco, porque eu limpo a igreja, porque eu ajudo o necessitado. Então, eu faço tanta atividade que eu tenho certeza que Deus vai quebrar meu galho. Engano, isso é mentira. Jesus deixou bem claro que religiosos ativistas também vão para o inferno. Religiosos que não se arrependeram e vivem no ativismo, pensando que Deus vai quebrar o galho porque a gente está produzindo. Jesus falou que não vai para o céu. Então não podemos, meus amados, substituir isso, ativismo, por arrependimento. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Nós precisamos renunciar aos nossos pecados todo dia. Nós precisamos lutar contra os nossos pecados todo dia. E quando a gente coloca isso na nossa cabeça, não, aquilo que eu faço que vai me perdoar, você está enganado. E a igreja evangélica está cheia dessas pessoas. Pensa que vai ser perdoado por aquilo que faz. E não é. Dinheiro não substitui regeneração. Guarda isso aqui. Dinheiro não substitui regeneração. Tem muita gente que pensa que dá dízimo na igreja, dá oferta na igreja, dá dinheiro para a igreja, vai viabilizar a pessoa ser perdoada por Deus. Mentira, engano, outro engano mortal, mortífero. Dinheiro não substitui regeneração. O que é regeneração? É uma nova vida. É uma nova vida em Cristo. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, o Espírito Santo vem morar em nós e Ele produz em nós uma vida espiritual. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, disse Paulo. E aí, meus amados, tem muitas pessoas que estão na igreja preso na síndrome de compensação. Sabe o que é síndrome de compensação? É mais ou menos assim, eu estou cometendo meus pecados, eu tenho meus pecados, mas eu vou compensar, eu preciso resolver meu pecado. Então, já que eu não me arrependi, eu vou dar dinheiro na igreja, eu vou ajudar, eu não vou ser dizimista, eu vou ser trizimista, eu quero dar mais que todo mundo. Mas tudo isso, na falsa motivação de ser perdoado, essas pessoas estão enganadas, meus amados. Essas pessoas que participam de campanha financeira, essas pessoas que dão dinheiro na igreja com uma falsa motivação, estão enganados e estão condenados. Esse é o problema. Porque dinheiro não substitui regeneração. Sabe, lembra que Jesus falou? Vocês dão o dízimo disso. Vocês devem fazer isso, mas não esquecer de ser justo, misericordioso e fiel. Vocês esqueceram. E não é o dinheiro que vai pagar esse boleto chamado pecado. Não é. Meus amados, não é o meu dinheiro nem o seu dinheiro que vai pagar essa fatura diabólica chamado pecado. Por isso precisamos nos arrepender e a cada dia colocar nossa vida diante de Deus. Filiação não substitui conversão. Presta atenção aqui.
Vou mudar a palavra. Adesão não substitui conversão. Sabe o que é adesão? Presta atenção. Eu tenho visto isso na minha vida de pastor. Pessoas que deixam de ser católico e se tornam evangélico. E a vida continua a mesma coisa. Adesão, não. A pessoa está aderindo uma nova tradição religiosa. Deixou de ser católico romano para frequentar uma igreja evangélica, mas a vida continua atolado no pecado. Isso é adesão, não é conversão. Pessoas que deixaram o espiritismo e foi para o protestantismo, mas a vida continua no pecado e na hipocrisia. Isso é adesão, não é conversão. Então tem muita gente, meus amados, na nossa nação brasileira, que está só trocando de roupa, está só trocando de objeto religioso, está deixando a extrema unção para viver no óleo da unção da igreja evangélica, mas a vida é o mesmo. Está deixando de usufruir da água benta, mas está usufruindo da água ungida, das pseudos igrejas evangélicas, e a vida é a mesma. Adesão, isso é adesão. Agora, adesão não substitui conversão. O que é conversão? O que é conversão, meus amados? É mudança de direção. É quando eu ouvi o Evangelho, eu fui confrontado pelo Evangelho, eu vi a minha situação de pecado, que eu estava perdido, condenado ao inferno, e aí eu entendi que Jesus morreu na cruz pelos meus pecados, eu me arrependi dos meus pecados, e pela fé eu confiei na justiça de Deus, que foi jogada sobre Jesus na cruz para me perdoar, e diante disso eu entreguei a minha vida a Ele, e isso provocou uma revolução em mim. Isso é conversão. Não é perfeição, mas é uma vida radical de mudança. Radical. Porque a adesão não substitui. Você está entendendo a falsa motivação das pessoas? E meus amados, eu encontro todo dia essa falsa motivação. Eu encontro todo dia essa falsa motivação. E eu oro, Deus, converta, Senhor, porque não entendeu o Evangelho. Converta, Senhor, essa alma que precisa tanto de Ti, que está preso no engano. No engano. Cuidado com a falsa motivação. Tome muito cuidado. Ativismo não substitui arrependimento. Dinheiro não substitui regeneração. A adesão não substitui conversão. Conversão. É por causa disso que Paulo escreveu em Efésios capítulo 5, a partir do verso 5, presta atenção o que Paulo escreveu. Ele está combatendo isso, a falsa motivação dentro da igreja. E ele escreveu assim, fique sabendo disso: nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza e a idolatria tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Portanto, não participem daquilo que eles fazem, porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, tratem de reprová-las, pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Então Paulo está dizendo, cuidado com a falsa motivação. Quarta e última lição que eu quero apresentar para vocês. Está conseguindo decorar, meus amados? Aqui, atenção em mim, por gentileza. Está conseguindo decorar? Cuidado com a falsa aparência, cuidado com a falsa santidade, cuidado com a falsa motivação. E quarto e último lugar, eu termino aqui, para a gente participar da ceia. Cuidado com a falsa religião, porque haverá condenação. Repito, cuidado com a falsa religião, porque haverá condenação. E Jesus deixou isso bem claro. Jesus deixou isso bem claro para os fariseus, meus amados.
E Mateus, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu esse discurso para mostrar para as futuras gerações, aos futuros religiosos, que a falsa religião conduz à condenação. Pessoas que passaram a vida inteira numa religião, que quando morrerem, serão condenadas. Pessoas que receberam como legado dos pais uma religião, mas quando morrerem, serão condenados. Cuidado. Isso não é sinal de conversão. Você pode ter nascido num berço evangélico, você pode ter nascido numa igreja batista, você pode sempre ter sido protestante. Se não há conversão, só haverá condenação. Oh, meus amados, não é com alegria que eu devo pregar um texto desse, é com peso no coração. A falsa religião promove a condenação. É por isso, não adianta mudar de roupa se não houver conversão. Não adianta nada. Não adianta nada usar saia longa, cabelo comprido, burca, não usar bijuteria. Se não há conversão, não adianta nada. Não adianta nada. Restrições sem conversão, está condenado da mesma maneira. Não adianta mudar o vocabulário se não houver conversão. Não adianta nada deixar de falar palavrão, adotar o vocabulário evangeliquez, aleluia, glória a Deus, que bênção. Se não tiver um coração convertido, não adianta nada. Preste atenção. Não adianta participar da igreja se não houver conversão. Não adianta nada. Os fariseus participavam ativamente do templo. Estavam condenados, amados. Os fariseus imolavam cordeiro. Na tentativa de ser perdoado, estavam condenados. Não adianta ser membro de igreja, não adianta se batizar, não adianta nada se não tiver um coração convertido. Tudo isso foi para a lata do lixo, tudo isso é ilusão, está condenado. E aí, deixa eu dizer uma coisa para você com muito temor: tem muito batista indo para o inferno. Tem muito evangélico que gosta de apontar o dedo para os católicos que está indo para o inferno. São religiosos, mas não são convertidos. Não são. Não são. Não adianta conhecimento intelectual se não houver conversão. Não adianta nada ler a Bíblia de capa a capa, conhecer os 66 livros da Bíblia, conhecer teologia, conhecer as grandes doutrinas da Bíblia, conhecer todas as histórias da Bíblia. Não adianta nada se não houver conversão. Vai ser condenado com todo o arcabouço de conhecimento. Os fariseus, os escribas, tinham um conhecimento amplo das Escrituras do Antigo Testamento. E Jesus falou: vocês não vão escapar do inferno. Não adianta nada. Conhecimento desprovido de conversão, não adianta nada. Não adianta nada. Não adianta mudar hábitos e costumes se não houver conversão. Não adianta nada. Mudar hábitos. Ah, pastor, parei de fumar, parei de beber, parei de dançar, parei de ouvir música nojenta. Mas a vida é o mesmo. Não adianta nada mudar hábitos e costumes se não houver conversão. Conversão. É isso que Jesus estava denunciando e colocando o dedo da ferida na vida dos fariseus. Você sabe qual agora é o grande problema? Certa vez perguntaram para um teólogo chamado Wayne Grudem sobre essa questão de você estar na igreja e as pessoas parece que estão vivendo uma vida cristã, mas não estão. Aí perguntaram assim para ele: será sempre fácil distinguir os membros da igreja que têm autêntica fé salvífica daqueles que têm apenas um convencimento intelectual da verdade do Evangelho, mas não a autêntica fé no coração? Olha a resposta dele, desse sábio pastor. A resposta dele foi: não.
Nem sempre é fácil. E a Bíblia afirma em várias passagens que descrentes em aparente comunhão com a igreja podem dar alguns sinais ou indicações exteriores que os façam parecer crentes verdadeiros. Por exemplo, ali fala da Bíblia, Judas, que traiu Cristo, deve ter agido quase exatamente como os outros discípulos durante os 3 anos em que esteve com Jesus. Tão convincente era a sua conformidade à conduta dos outros discípulos, que ao final dos 3 anos de ministério de Jesus, quando ele declarou que um dos seus discípulos o trairia, nem todos suspeitaram de Judas, mas começaram um por um a perguntar-lhe: porventura, Senhor, sou eu? Sou eu? Sabe o que Gruden está dizendo, e é verdade? As pessoas estão dentro da igreja e tem sinais que é crente, mas no fundo não são. Pastor, quem são esses sinais? É quando a igreja batiza as pessoas de qualquer forma. Foi uma questão de números. Não, gente, a gente precisa batizar de qualquer jeito. Então, quem quiser batizar, vem aqui. Mas você nem se importa com a vida das pessoas. As pessoas estão vivendo em pecado e estão sendo mergulhado. São sinais. Todo crente não faz isso? Mas tem muito descrente dentro da igreja sendo batizado e vivendo uma vida de pecado, longe de Deus. Os descrentes também entregam dízimo, mas não significa que pertence a Deus. Ouve música gospel, mas não significa que é de Jesus. As pessoas têm a capacidade de se camuflar e entrar no contexto social para mostrar uma coisa que no fundo não é. Mas Jesus sabe. Jesus, cada um, Ele conhece cada um. Oh, meus amados, eu pergunto a você, e essa pergunta é para mim também, porque eu pensei nela a semana toda, e vira e mexe eu penso a cada ano: quem é você? Quem é você? Se você tem andado como um fariseu, se você não se arrepender, é esse lugar que você vai, que Jesus falou. Sendo batista ou não, sendo evangélico ou não. A fé dos nossos pais não é passaporte para a gente ir para o céu, se a gente não tiver a nossa experiência com Jesus. Mas existe esperança diante desse caos farisaico que eu tenho visto no nosso país. Sabe qual é a esperança? Arrependa-se dos seus pecados. Mas pastor, eu estou há 30 anos na igreja, então a partir de agora vamos viver como um verdadeiro discípulo. A partir de agora, jogue esses 30 anos na lata do lixo. A partir de agora, vamos viver como verdadeiros discípulos, com o coração quebrantado, buscando a vontade de Deus. Joga essa religiosidade falsa embora. Joga tudo isso na lata de lixo e viva para a glória de Deus. Arrependa-se dos seus pecados e tenha fé em Jesus. E diga a Ele: Senhor, me perdoa por ter desonrado o Teu nome durante tantos anos. Eu não quero ser um fariseu que vai para o inferno, mas eu quero viver contigo nos céus, porque eu te amo. E eu quero ser um verdadeiro discípulo, um verdadeiro seguidor. Ó Senhor, perdoa a minha hipocrisia. Essa é a oração que a gente precisa fazer agora, para poder participar da ceia do Senhor. Da ceia do Senhor. Lembre-se que Cristo morreu na cruz, assumindo os nossos pecados, para nos livrar da religiosidade hipócrita e para nos dar uma nova vida em Deus, tendo satisfação em Deus e vivendo para a glória de Deus. Seja um discípulo de Jesus, não seja um fariseu, seja um discípulo de Jesus. Amém? Vamos orar? Ó Pai Celestial, como é difícil pregar isso, Pai, mas é a Tua palavra, Senhor, é a Tua palavra, e aqui estão os Teus filhos, ó Deus. Ó Deus, que essa palavra não venha voltar vazia. Ajuda-nos, ó Deus,
a sermos verdadeiros discípulos, não pela nossa força, porque não conseguimos, ó Deus. Mas, ó Deus, nós nos arrependemos dos nossos pecados e queremos entregar nossa vida ao Senhor. Queremos fazer do Senhor o nosso maior tesouro. Ajuda-nos, ó Deus, a fazer a Tua vontade. Livra-nos da hipocrisia religiosa, livra-nos da hipocrisia evangélica, livra-nos, ó Deus, dessa praga que tem levado milhares para o inferno. Livra-nos, ó Deus, e converta o nosso coração para a glória do Senhor. Nós oramos agradecidos pela Tua palavra, que é espada, mas que também é um consolo. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém.